amados irmãos e irmãs, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para tratarmos de uma temática muito importante que vem sendo trabalhada nas escolas bíblicas dominicais de todo o Brasil, que é o tema escatológico, o final de todas as coisas, né? E hoje nós vamos trabalhar especificamente um período da história registrado nas Sagradas Escrituras, conhecido por Grande Tribulação. É o tema da nossa 8ª lição, e nessa ocasião estamos aqui reunidos com o nosso pastor e superintendente Steven e também o nosso auxiliar, nosso professor e adjunto Alexandre, da área de Mutirão. Quero dizer que é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui para discutirmos essa lição tão importante, tão interessante e que causa tanta inquietação, né, na mente e nos corações dos comentaristas, que fazem surgir correntes diferentes, pensamentos diferentes, escrevem coisas diferentes. Afinal, só há uma interpretação correta, só há um evento correto que certamente é interpretado de muitas outras formas. Mas seguindo aqui o roteiro dado pelo escritor da lição bíblica de hoje, ele vai trazer, evidentemente, uma divisão que não é possível abarcar toda a temática, todos os acontecimentos, né, que estão prescritos no livro de Apocalipse, fazendo referência à grande tribulação. Então, para o professor, o cuidado será tratar da temática principalmente de um ponto de vista prático, né? Ou seja, montar o cenário, analisar o nosso contexto que esteja apontando justamente para esses eventos. E, para começar esse momento, gostaria assim, de pedir a participação do nosso pastor Steven, nos trazendo um conceito ou uma abordagem do que viria a ser e por que a grande tribulação. Caros companheiros e nobre evangelista Marcelo, nós estamos diante de uma lição que é muito esperada, né? Há muitas especulações em cima desses acontecimentos que se darão no período, né, da tribulação ou da grande tribulação, e a Bíblia ela já vem falando, né, desde o Antigo Testamento, através dos profetas, sobre esse período. É um período de juízo, né? Imediatamente após o arrebatamento da igreja, que a gente estudou dias atrás, virão esses acontecimentos, né, que a Bíblia chama de tempo de angústia, né, para Jacó, também chama de o dia do Senhor, a 70ª semana, dia da desolação, ira vindoura, hora do julgamento, tribulação, grande tribulação. Então, a Bíblia mostra que é um período de tempo na Terra, né, chamado de tribulação, né, grande tribulação, onde haverá esse derramamento, né, do juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram, que se recusaram, né, a se manter dentro dos seus princípios bíblicos. Então, nós também sabemos de algumas linhas, né, teológicas, de pensamento sobre esse período, né, o primeiro chamado de período midi-tribulacionistas, né, que são aqueles defensores desta opinião que acreditam que a igreja vai passar pela primeira metade da tribulação e será arrebatada no meio dos 2 períodos de 3 anos e meio, né? Então, seus defensores citam Atos 14, 22, para fundamentar essa opinião. Também há a linha teológica daqueles que acreditam no pós-tribulacionistas, né? São estes que acreditam que a igreja passará por todo o período, né, da tribulação e será arrebatada apenas após
a tribulação por ocasião da segunda vinda de Cristo, né? Eles não distinguem a segunda vinda em duas fases. Inclusive, as livrarias estão cheias, né? É uma visão até reformada, né? De que a segunda vinda de Cristo não irá se dividir. E a visão pré-tribulacionistas, né? Que é a que a nossa lição defende, e a gente também, onde os defensores dessa doutrina acreditam que a igreja não passará pela tribulação, pois será arrebatada antes que ela se inicie, conforme algumas referências que podemos citar, se os irmãos quiserem anotar: Apocalipse 3:10, Romanos capítulo 5, versículo 9, e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, e capítulo 5 e versículo 9. Então, é mais ou menos isso, né, o que a gente... A questão de tribulação, até falar o termo parece um quanto não muito agradável, né? Mas é uma temática presente em todo o contexto histórico, a questão do juízo divino. E para o futuro, tudo indica que está reservado algo de mesma natureza. Mesmo, né, nos apresentado um Deus justo, fiel, santo, um Deus de misericórdia, mas nada disso também pode aplacar, pode diminuir o seu caráter justo. Então, Alexandre, eu gostaria também que você falasse um pouco para os professores, para aqueles que nos ouvem nesse momento, que o fato da misericórdia de Deus atuar de um lado não significa que o seu lado justo fique apagado, né? Ou seja, Deus tem dado prova, tem direcionado o caminho, né, para que o homem pecador, através do sacrifício de Cristo, reencontre novamente o seu Criador, mas muitos, lamentavelmente, têm resistido a esse convite. Mas o futuro nos aguarda um momento, como diz a própria Bíblia, nunca houve, nem jamais haverá em toda a história humana, tratando-se de juízo divino. Então, que Deus é esse? Tão bom de um lado, mas que aguarda o futuro para derramar o seu severo juízo sobre os impenitentes. Também gostaria de saudar, né, a todos que estão assistindo esse programa, como também os irmãos, né? É um prazer estar aqui com o nosso pastor Steve, superintendente, nosso evangelista Marcelo, vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja em Abreu Lima. E falando dessa questão, né, grande tribulação, até mesmo conforme disse nosso pastor, que na verdade foi um assunto muito esperado, né? Na verdade, iniciou-se esse trimestre, mas também pensando nesse assunto que é tão polêmico e tão complicado, tão difícil de se entender. É interessante que dos 22 capítulos, como diz o autor da lição aqui, 13 fala sobre a grande tribulação. Então, isso já remete-nos a entender que é um assunto de extrema importância e relevância para a igreja da atualidade. Afinal de contas, o livro do Apocalipse foi escrito para que a igreja tomasse ciência de como Deus também agiria no futuro. E ainda no primeiro ponto da lição, claro, já respondendo a pergunta do nosso irmão e nosso evangelista Marcelo, quando Jesus vai dizer lá em Mateus 24:21, que a grande tribulação será uma aflição tamanha como nunca houve na terra, ou seja, Deus agirá com justiça e juízo sobre a humanidade. O salmista, ele nos diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Claro, nosso Deus é amor, nosso Deus é graça, nosso Deus é misericórdia, mas a justiça é também um atributo de nosso Deus. Então Deus, ele agirá com justiça para com aqueles que desprezaram a tão grande oferta da salvação oferecida pelo seu Filho. Afinal de contas, Deus deu o que ele tinha de melhor para salvar o ser humano. Ele enviou o seu próprio Filho à cruz do Calvário e os homens hoje estão fazendo descaso. Assim como um dia fizeram descaso da mensagem que Noé pregava, e por isso, e nem porque alguns dizem assim, mas fora da arca havia pessoas idosas, pessoas que não faziam mal a ninguém, havia muitos
que eram pessoas até, entre aspas, bondosas. No entanto, desprezaram a oferta e por isso receberam o justo juízo de Deus. E não será diferente. A igreja está hoje pregando o evangelho, a igreja está anunciando essa tão grande salvação, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e os homens hoje ainda estão fazendo descaso. Cristo arrebatará a sua igreja e Deus trará juízo sobre a terra, tanto sobre os judeus, que também desprezaram o Messias, como também sobre toda a humanidade que tem desprezado a Deus e o seu Cristo. Pastor Estives, é evidente que nós estamos tratando de um evento futuro, né? Mas há correntes que evidentemente acreditam que a igreja está vivenciando já esse tão indesejado momento de tribulação, né? Temos um cenário sendo montado de alguma forma, né, para que apareça algumas figuras importantes, né, da grande tribulação. Então, o que eu gostaria que o senhor nos ajudasse o estudante da Bíblia a esclarecer justamente essa questão. Estamos na grande tribulação ou estamos assistindo a plataforma sendo montada para que seja definitivamente consumada esse momento? Bom, nobre evangelista Marcelo, tribulação nós sempre vivemos, né? Vivemos desde que o pecado ele entrou, né, no plano que não foi preparado para o homem, mas devido à desobediência, né, como a gente já conhece, o livro do Gênesis, o livro das origens, mostra para nós, né, as consequências do erro humano. E isso vem se propagando, né, durante milênios, né, até aqui. Alguns céticos, né, desse conceito que a Bíblia fala, nós falamos de tribulação, e afirmam que tribulação já existe há muitos anos. Mas sabemos que cada vez mais a tribulação, as dificuldades, elas vão aumentando, né? Vai ficando cada vez, a intensidade vai aumentando e está convergindo para este grande acontecimento. Então, eu posso fazer das minhas palavras a palavra que o senhor acabou de usar, né? Está sendo preparado, né, esse momento que não é, de fato, o tema da lição trata de um dia, de um acontecimento que está para vir ainda, né? E não é, de fato, a tribulação vivida hoje, né? Hoje nós enfrentamos muitas dificuldades, nós enfrentamos muitas lutas. Esta semana, um parente meu estava visitando o meu sogro, que está internado, e disse que um médico se constitui ateu e dizia: está tudo bem com ele, os batimentos cardíacos estão bem, a pressão está boa, a diabetes está controlada, somente o retorno do coma que não acontece. Aí se cogitava, e cadê Deus agora? Cadê Deus agora? Cadê Deus? Mas sabemos que as dificuldades, elas vêm sobre os justos, né, e os injustos, né? O ímpio também, como o crente, ele sofre as mesmas consequências do pecado. Então, tribulação, sabemos que a aflição é luta, mas o que se denomina na lição que estamos estudando está muito mais além do que alguém já viveu, né? Talvez você, telespectador que acompanha o programa, talvez não seja evangélico e tenha visto, ou até mesmo os cristãos tenham visto atrocidades acontecendo nos países aí do Oriente Médio, onde se estão torturando, queimando vivos cristãos. São cenas chocantes, né? Que as redes sociais, a internet
às vezes permite que a gente conheça e veja, mas mesmo assim, a grande tribulação será um acontecimento que não vai se comparar ao que já aconteceu e o que acontece nos dias odiernos. Mas há de convir, Alexandre, que muitas pessoas, não, como o pastor colocou, em função do seu espírito cético, ignoram esses eventos futuros, né? Mas nós também podemos perceber claramente, do ponto de vista religioso, político e econômico, que a nossa civilização está caminhando em uma direção que tudo indica já foi previsto lá no livro de Apocalipse. Como você vê essa realidade, se ela de fato existe? Na verdade, hoje a gente vê muitas especulações, né, sobre essas questões, até mesmo dentro do meio evangélico, não é? Inclusive, atualmente, muita gente tem falado sobre um chip, né, que vai ser implantado, até que seria um protótipo aí do que seria o sinal da besta, né, o 666, que vai acontecer lá durante a grande tribulação. No entanto, a gente vê no cenário político, econômico, mundial, um palco, na verdade, sendo formado, cenário sendo formado para esse acontecimento. Então, estudiosos, teólogos, na verdade, vão dizer que, na verdade, tudo indica que Cristo, a volta de Cristo está às portas. Porque hoje a gente vê, o que mais se vê hoje, os políticos reunindo-se em blocos, formando blocos econômicos no mundo, não é? E intentando, claro, isso para um futuro governo mundial. Não é? Hoje se vê ideologias sendo formadas para que todo mundo venha pensar da mesma forma, economicamente, politicamente. Então a gente já vê isso acontecendo. Então, na verdade, tudo indica que isso já aponta, na verdade, para algo que vai acontecer após o arrebatamento na igreja, isso durante a grande tribulação. Então, certamente a igreja não vai ver isso, né? Glória a Deus por isso. Então, como é que a gente pode descrever, né, o arrebatamento da igreja e imediatamente dar-se início à grande tribulação? Que primeiros eventos são descritos, são possíveis de serem identificados na Bíblia Sagrada como fazendo parte? Será um período de 7 anos. Né? Porém, lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, o profeta Daniel trabalhando sobre a questão da 70ª semana, conforme o nosso pastor Steve já falou, ele vai dizer no capítulo 9, versículo 27, que ele firmará um concerto com muitos por 1 semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então a gente entende, levando até mesmo também em consideração Apocalipse capítulo 6, quando logo após a visão de João sobre a abertura dos selos, não é? Ele vai dizer lá no capítulo 6, versículo 1, e diz: "E olhei, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer." Então a gente entende, né, os estudiosos de uma linha pré-milenista, até mesmo dispensacionalista, vem entender que, na verdade, esse cavaleiro montado sobre esse cavalo branco seria o anticristo, já pronunciando, né, um momento de paz, onde a igreja é arrebatada, tirada da terra, ele surge no cenário mundial agora, prometendo paz. Então, na verdade, entende-se que talvez a grande tribulação, o grande sofrimento e juízo de Deus que virá sobre a humanidade, ele inicia-se, na verdade, aqui, até mesmo porque o anticristo aparecendo no cenário e prometendo uma falsa paz, isso de certa forma já é um juízo que virá sobre a humanidade, onde muitos serão enganados. Porém, na metade da semana, ou 3 anos e meio após dessa suposta paz, o anticristo, ele de fato vai revelar quem ele é. Lá em Apocalipse capítulo 13, apresenta o mesmo como uma besta que emerge do mar, ou dentre os povos. E a palavra besta aí no grego, terion, ela traz a ideia de um homem de caráter animalesco, caráter perverso, que trará muito sofrimento à humanidade. E claro que, consequentemente, após isso, virá os demais selos e os juízos de Deus que cairá sobre a humanidade. Caráter esse que algumas figuras públicas e que historicamente estão registradas, né, nos livros, a gente já conheceu um pouco, né, desse caráter em algumas pessoas. Por exemplo, Adolf Hitler, né, a gente pode dizer,
né? O tratamento que ele deu ao ser humano, né? Então é algo que a gente fica pensando no que vai ser então desse indivíduo que surgirá no futuro. Pastor Estives, a Bíblia evidentemente registra, né, essas figuras que nas ocasiões que falamos sobre escatologia, não faltam animais com asas, cavalos, bestas, mas literalmente, né, é importante salientar que serão pessoas e indivíduos reais, né? A gente tem a noção que o livro de Apocalipse queria preservar uma mensagem, né, de perseguições naquele momento e outras que adviriam. Então, como é que, na verdade, esses indivíduos, né, esse sistema, ele vai surgir? Ele vai ser visível, ele vai ser aceito, né, a despeito até das citações que são feitas no aspecto figurado. Literalmente, como é que isso vai ser? Como é que isso vai acontecer? Nós observamos que o livro do Apocalipse, em sua maior porcentagem, né, é linguagem figurada, né? A maioria das revelações tidas pelo apóstolo João na ilha de Patmos mostra para nós símbolos, né? Ele registrava as coisas conforme a cultura, né? O pano de fundo que envolvia ele quando se fala de dragões, quando se fala de bestas, de chifres. Então, essa manifestação que a nossa lição já é aqui feliz em comentar no seu segundo ponto, né, tratando da manifestação da trindade satânica, né, na grande tribulação, revela a força, né, do anticristo, que será aquele que se colocará no lugar de Cristo, né? Também a besta, né, que também mostra o seu poder político sobre as nações, que a Bíblia mostra aqui os 10 chifres da besta do Apocalipse, né, que indica que haverá um conglomerado, né, de nações que aceitarão a liderança do anticristo, e o falso profeta, que junto com o diabo, o anticristo, vão formar a chamada trindade satânica. Então, como a tribulação ela é dividida em 2 períodos, nós vemos que nesta última semana vai se dividir em 2 períodos de 3 anos e meio cada um, né? Então, a expressão anos mostra para a gente um tempo ou tempos e metade de um tempo, né? E se refere a 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, que equivale a 3 anos e meio. E durante esse período nós vamos ver, né, se cumprindo essas revelações simbólicas que não podemos confundir, não é, com o que muitas pessoas interpretam, não é? Até outras religiões que fazem uso de figuras, confundindo. Eu me lembro que ainda adolescente e chegou em minhas mãos um livro de uma denominada seita, né, que trabalha muito com essas figuras de dragões, de chifres, e sem ter conteúdo e explicação. A gente termina se assombrando, ficando perturbado com essas figuras de linguagem, sabendo que tudo isso são pessoas, são movimentos, né? São articulações, como estamos vendo aí a unificação, né, de alguns países, tudo isso convergindo, né, um pano de fundo para a chegada do anticristo, né, que se concretizará nesse período da grande tribulação. Perfeitamente. A gente tem algumas preocupações, Alexandre, pastor Estives,
na questão tecnológica, principalmente, né, que sempre apresentou-se como sendo um abismo para determinados segmentos da igreja, digamos, no Brasil. E aí, à medida que evolui, percebe-se que aquilo que era tecnologia avançadíssima ficou para trás, né? E novas tendências surgiram. Se cremos que a igreja não passará de forma alguma pela grande tribulação, por que ainda tanta resistência em aceitar algumas tecnologias, como, por exemplo, o uso do chip? Se acreditamos que será um elemento que o inimigo possa usar durante a grande tribulação, algo que manterá o controle geral, que é feito hoje, sem mesmo usar nenhum equipamento diretamente penetrado nos indivíduos, mas é feito de outras formas esse controle. Então, por que esse certo medo, né? Resistência em aceitar tecnologias dessa natureza? Se é possível a gente descrever, detalhar, fazer crítica ou não a isso? É interessante você falar isso, porque, de fato, hoje, inclusive no trabalho, conversando com alguns colegas que também são crentes, e alguns até comentaram, né, que se sair uma ordem no Brasil para ser colocado um chip ou coisa tal, né, eles não iriam se submeter em hipótese nenhuma, porque assim eles estariam declarando, né, estar servindo ao diabo e à besta. Né? E aí a gente trouxe esse comentário, mas isso só vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Isso vai acontecer durante a grande tribulação. Ou seja, o fato de alguém se submeter ao senhorio do anticristo, né, e ter que ter o sinal da besta. Então isso é algo que ainda vai acontecer. Mas se hoje há ainda esse receio, esse medo, e de fato há dentro da igreja, e com relação até ao estudo do livro do Apocalipse, é porque, na verdade, há muita desinformação dentro da igreja. Ou seja, falta de ensino deste assunto. Você vê que hoje estamos estudando esse trimestre sobre escatologia, mas é um tema que poucos, né, ousam entrar, né, a título de doutrinar a igreja sobre esses assuntos. Aí, muitas vezes, os irmãos na igreja, por uma falta de instrução, eles terminam se instruindo, como disse nosso pastor Steve, com material, com livros de outros grupos, que, na verdade, tratam este assunto futuro de forma muito fantasiosa e até gerando medo, né, em muitos irmãos com relação a esses assuntos. Tem irmãos que, inclusive, têm até medo de ler o livro do Apocalipse. Então, na verdade, eu acredito que a igreja, nós, tendo em vista que muitos acontecimentos estão apontando para a volta de Cristo e o futuro é grande tribulação, deve haver mais instrução na igreja acerca disso. Ou seja, bons livros serem indicados para serem lidos, não é? Fazer seminários na igreja. Eu lembro ainda, quando novo convertido, são uns 20 anos atrás, houve um seminário de uma semana lá na igreja, onde o pastor trabalhou de segunda a sábado e no domingo foi encerramento, falando sobre escatologia durante toda a semana, onde toda a igreja participou. Então, infelizmente, há muita desinformação acerca desses assuntos doutrinários. Outro questão, pastor Steve, é o próprio código de barra, né? Que num determinado momento aparentava ser um sinal da besta. E esse estigma aí se sustentou, parece que hoje não se crê assim, né? Alguns amadureceram e entenderam que não é assim, né? Sabemos perfeitamente que esse grande líder, né, que dominará aspectos políticos, econômicos e religiosos, ele terá ferramentas de controle. E como já mencionei, hoje existem ferramentas de controle. O próprio CPF é uma ferramenta de controle de um gestor público, de um governo público, né? Então, se é possível, e se a gente tem assim, como elencar outros elementos que pareciam ser sinais da besta e na realidade eram sim grandes equívocos, né? Como já foi mencionado, justamente por ter resistência para estudar, né,
ter a direção do Espírito Santo para entender o que está em Apocalipse, ou seja, é estudar sem medo. Apocalipse não é para ter medo, é para ter mais fé e confiança de que tudo quanto está aqui é para o bem da igreja. Então, a questão para a gente possa esclarecer, né, qual a melhor resposta que podemos dar ao crente da modernidade para que ele viva de forma atenta, aguardando a Jesus, né, não se embaraçando também com as coisas dessa vida, mas, no entanto, né, não interpretando de forma equivocada certos elementos tecnológicos que são criados. A gente observa, evangelista Marcelo, que o cristão não deve se preocupar, né, com essa questão de chip, né, de controle. Ele deve fazer o seu papel como noiva do Cordeiro, manter-se fiel, estudando a palavra, orando, jejuando, aguardando a vinda do Senhor como deve ser aguardada. E não se preocupando com essa questão de implantação de chip, como você mesmo colocou, que o CPF é uma forma de controle muito superior a essa visão que estão dando do microchip, né, onde só poderão comprar, vender. Então, há muitas especulações, né? Não podemos deixar de anunciar Jesus. Isso vai até para os líderes, obreiros, pregadores, né, do Evangelho, que muitas das vezes tentam abordar essa questão em uma pregação, num dia de domingo, né, em um trabalho para jovem. Tudo bem, a gente aborda o que a Bíblia registra, mas a questão do chip, do número da besta, né? Então fica essa preocupação e termina o irmão perdendo o norte, né? O norte de aguardar a vinda de Jesus. Então, que se tiver de vir, vai vir, a igreja com certeza não estará aqui. Estará aqui, o que é mais importante. Não estará aqui para presenciar esses acontecimentos. Então não é motivo de nos preocuparmos, né? De vez em quando vem um movimento na rede social, vem um movimento na internet, nos canais de YouTube. Prestem atenção na mensagem que vai ser transmitida. É muito sério e fica essa especulação quando a gente deveríamos nos preocupar, né, com as nossas vidas diante de Deus, com a busca, né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, né? Conforme estamos acostumados a sermos advertidos. Então, eu acho que nós cristãos, igreja, eu acho que o professor da escola dominical, ele tem a oportunidade, né, neste domingo, para transmitir para os seus alunos essa verdade, quebrando esse mito, né? Porque termina virando um mito. Essa questão de 666, de código de barra. O senhor pode perceber que o código de barra já passou, né? Já é ultrapassado, já estamos agora na questão do microchip, verochip, né? E tanto nome que estão dando, associaram um tempo desse aos cartões de crédito, né? Cartão de crédito já é um... Então, a gente vê dessa forma. Eu acredito que o irmão também... Sim, posiciona... com certeza. Mistifica-se muito as coisas. Desmistifica isso. E isso a partir da instrução bíblica. A partir da instrução bíblica, isso, na verdade, vai ser desmistificado. Né? Ou seja, mesmo antes do evento acontecer, já estão dando uma atribuição escatológica, né? O que é importante esclarecer definitivamente é que esse momento a igreja estará noutra dimensão, como já estudamos na lição anterior, né? O que é importante esclarecer é porque muita gente tem dúvida, muita gente fica inquieta, né? E por causa disso suas vidas mudam. O entendimento da volta de Jesus muda. Então, como foi dito, o que é necessário, né, urgentemente fazer é esclarecer isso. Então, para que a gente, evidentemente, a temática é muito abrangente, né, muito abrangente, são muitos eventos, e o que é importante destacar é a confiança e a segurança do cristão.
Mas, em termos gerais, né, o que é importante tirar da lição é o aspecto prático. Aspecto prático edificante para nós hoje e agora. Então, já estamos encaminhando, né, para o término do nosso estudo. Então, eu gostaria, assim, nas suas considerações finais, Alexandre, que você fizesse pelo menos uma pontuação sobre o papel dos judeus de Israel, né, do povo de Deus nesse momento. Onde é que eles vão estar e o que estarão fazendo? Na verdade, o anticristo, quando ele surgir no cenário mundial, ele aparecerá, na verdade, como que uma paródia de Cristo. Nosso pastor falou aqui, conforme o autor da lição fala, sobre a trindade satânica, né? Então, o anticristo aparece no cenário para, na verdade, tomar o lugar de Cristo, né? Inclusive, lá no capítulo 13 de Apocalipse, fala da besta ou do anticristo sendo ferido com a ferida de morte, e depois o diabo o ressuscita. Ou seja, trazendo a ideia de Cristo. Então, na verdade, os judeus, que até hoje esperam o Messias, possivelmente virá no anticristo o Messias, aquele que vem de fato trazer a paz. Depois da metade da semana, conforme foi dito lá em Daniel 9:27, eles virão que de fato foram enganados e sofrerá também o juízo de Deus por ter rejeitado assim a Cristo, o verdadeiro Cristo, né, o nosso Senhor. Mas já concluindo, nas minhas palavras, eu gostaria, na verdade, de dizer aos irmãos que estão assistindo esse programa que este assunto é relevante. E a prova disso, conforme já foi dito, e até o autor da lição diz que 13 capítulos dos 22 foram dedicados a esse assunto. Isso para informar a igreja que nós devemos nos preparar, porque a tribulação que virá sobre a terra é tamanha, é grande, e sabemos que nós não queremos estar lá. E esse é o fato. Muito obrigado. Pastor Esteves, nas suas considerações, gostaria também que fizesse referência. A gente tem um começo e tem também o fim da grande tribulação, né? Como é que vai terminar tudo isso? É o último ponto, né, da lição, o juízo de Deus sobre o mundo, mostra aqui a abertura, né, dos selos, né, também o toque das trombetas, né, e o derramamento das taças da ira de Deus, que cada um desses tem um significado, um acontecimento. A gente observa que nessa segunda metade, né, da tribulação, grande tribulação, chamada assim, a angústia de Jacó, nós observaremos a perseguição, né, dos judeus, a perseguição aos convertidos, a besta política, né, o anticristo ali dentro, a besta religiosa, o falso profeta, os 144 mil judeus ali dentro, né, e uma abominação desoladora, não é, durante esse período. E vai culminar tudo isso, né, na segunda vinda do Senhor, que a Bíblia mostra de forma gloriosa ele pisando, não é, no Monte das Oliveiras e vindo com todos os santos, né, trazendo a implantação do seu reino milenar. Então, vai ser um gemido, né, vai ser um sofrimento nunca imaginado e especulado, e se concretizará, né, na dominação por completo, né, do Senhor Jesus, estabelecendo o seu reino milenar sobre a terra. Amém. Mesmo diante de tão grande e severo juízo, a graça de Deus ainda há de agir nos corações e nas mentes que ainda serão alcançadas e salvas, mesmo nesse período nebuloso da história humana. Queremos agradecer a Deus mais uma vez pela vida dos nossos irmãos, pela vida de você que tem acompanhado esse programa. Continue compartilhando, comentando, curtindo. E se você quiser saber um pouco mais da temática escatológica e também de todo o contexto bíblico, você está convidado a se matricular na nossa escola teológica, que fica aqui no Templo Sede, no prédio anexo ao Templo Sede, em Abreu e Lima. Então não perca essa grande oportunidade. Venha, matricule-se e aprenda mais sobre a palavra de Deus. Amadureça, cresça na graça e no conhecimento, e que você possa ser assim
um grande professor, um ensinador, um servo fiel que aguarda ansiosamente o retorno do seu mestre. Agradecemos a Deus por sua valiosíssima atenção e até a próxima lição. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.